A gente fala ao vivo aqui da sede da Federação Paulista, em São Paulo. O Flávio Rodrigues saiu de um evento para atender a gente aqui, um congresso dos árbitros da CBF, ali uma videoconferência, terminou, ele parou para conversar com a gente. A gente já conversou bastante aqui antes do ar, né? E ontem eu fiz a cobertura do jogo também, Santos e Flamengo. O Flávio trabalhou como quarto árbitro nesse jogo. E a gente falava muito das emoções e de tudo que envolve, das decisões técnicas. Flávio, obrigado de novo por receber a gente. Para a gente começar o nosso bate-papo, relembra um pouco como foi o lance, né, que todo mundo comentou e discutiu e polemizou, o lance de pênalti, de conversa da equipe de arbitragem, que vocês acabaram tomando uma decisão depois. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Para nós é importante esse momento também da gente poder se posicionar também, né, diante de um lance polêmico, né. Acho que antes de qualquer coisa que eu fale, eu gostaria de deixar claro, para a gente até entender qualquer tipo de raciocínio que eu vou passar aqui, que interferência externa não existe. Não existe porque isso é totalmente condenável, né, pela CBF e não é uma postura que a gente adota. Então já descartar essa hipótese de qualquer coisa que eu fale. Segunda coisa que eu queria falar é que me entristece muito ver a postura de algumas pessoas que quando o árbitro erra é porque o árbitro errou mesmo, porque muitas vezes ele foi ruim tecnicamente, mas quando a gente acerta, isso não é reconhecido. E utilizam de artifícios para falar que a gente teve algum tipo de ajuda, de não legitimar as nossas decisões. Isso me entristece porque no futebol o público, a imprensa, os jogadores, os clubes, todos eles querem que seja feito certo. E quando a gente faz, colocam em xeque a nossa idoneidade. Então isso me entristece também. Agora, especificamente em relação ao lance, quando o lance acontece, eu tenho uma opinião, eu estou a meia distância. Para mim não dá para eu chegar e tomar uma atitude espontânea de já chamar o árbitro, mas eu percebo que ele teve dúvida na marcação. Então a minha atribuição como quarto árbitro nesse momento é cuidar dos bancos de reservas. E foi o que eu estava fazendo. E quando eu estou cuidando dos bancos de reservas, eu olho para ele e percebo que ele me aciona. E ele me chama. E por que a gente vai falar pessoalmente? Porque, não sei se as pessoas sabem, mas nem sempre o rádio, a comunicação é clara. Principalmente porque um estádio como a Vila Belmiro, onde a acústica ela abafa um pouco o som. Então, às vezes, não é clara essa comunicação. Então, para tomar uma decisão tão importante e pontual quanto essa, às vezes se faz necessário falar presente. E foi o que aconteceu. E quando ele me chamou, ele perguntou para mim, da onde você estava, o que você viu? Então eu tenho que dar uma opinião para ele, porque ele ficou em dúvida e eu percebi que ele precisava de uma segunda opinião. Então eu deixei claro para ele. Falei, eu estou longe, mas da onde eu estou, pega a bola. Você viu a bola desviando. Exatamente. Eu falo, estou longe porque eu tenho que tomar um cuidado para dar essa opinião, porque ele está perto, ele pode ter visto algo que eu não vi. Agora, já que ele perguntou o que eu vi, eu passei minha opinião. Para mim, pegou bola. Apesar de eu estar longe, pegou bola. E aí talvez tenha sido isso que faltava para ele, por essa dúvida que ele já teve. A partir daí foi o que vocês viram, que ele tomou a decisão de anular e marcar o escanteio. E é o que eu digo, a gente fez o certo. É impossível ser interferência externa, porque foi muito rápido, a ação nossa não demorou. A gente vê agora os árbitros de vídeos que estão acontecendo, às vezes ele demora alguns minutos, e isso foi 1 minuto no máximo que aconteceu. Então ficou bem claro que foi uma atitude nossa, técnica, em conjunto, pelo que vimos, pelas nossas experiências que já temos em campo para perceber certos tipos de jogada mesmo longe, né? Então foi isso que aconteceu. E outra questão também, que os bancos da Vila Belmiro, eles são muito próximos um do outro, praticamente, se quiserem, se falam, né? Então qualquer atitude que eu tivesse indo para falar com alguém, imprensa ou qualquer pessoa externa alheia à nossa equipe de arbitragem, seria percebido ali por qualquer um que estivesse no banco. E tanto é que não perceberam que não existe essa discussão durante o jogo e nem no fim do jogo. E se tivesse, com certeza, por tudo que ocorreu, falariam na mesma hora, e não foi o que aconteceu. Agora, querer falar depois das coisas, tudo bem. A gente tem a consciência tranquila de que nós fizemos o certo. Nós vamos para o campo para fazer o certo. Eu vou para o campo para fazer o certo. E quando precisam da minha opinião, eu tenho que opinar. Infelizmente aconteceu dessa maneira, mas era a consciência tranquila de que consegui fazer o certo, fazer o que eu estava lá, né? Porque eu estava lá.
Bom, acho que o espaço é importante para você também ter a chance de falar, representando ali toda a equipe de arbitragem. João, o Flávio está com escuta aqui para bater bola com a gente no estúdio também. Ô Flávio, boa noite. Muito obrigado, viu, por aceitar participar do bate-bola. Acho muito corajoso, muito digno da sua parte. E tá na cara que você não teve nenhuma má intenção. Eu acho que fica evidente. A gente se conhece as pessoas, elas começam a falar, fica... você ouve um político hoje em Brasília tentando se defender, o cara abre a boca, você já sente aquele mau hálito, né, de canalha, de corrupto, não todos, evidentemente, né? Ouvindo você, eu tenho mais a convicção ainda de que o Voaden tomou uma decisão errada, porque eu acho que há erros e acertos de arbitragem que são marcados, né? O árbitro marca, nem sempre ele está com a razão, porque eu sempre defendo o árbitro, que não é fácil arbitrar, ainda mais com esse monte de câmera, é um trabalho terrível, a arbitragem é exposta a todo tipo de análise, de crítica e tal, e muita coisa que não acontece é marcada, né? Como ontem, eu acho que não foi pênalti, mas o pênalti foi marcado sem convicção, fica evidente que não havia convicção do Voaden. Eu ouvi o Voaden dizendo hoje que não teve convicção, mas pela distância de cerca de 30 metros que você se encontrava do lance, e você dizer para ele assim, olha, para mim foi bola, e ele voltar atrás por causa de um argumento verdadeiro da sua parte... Eu acho que é uma coisa meio exagerada, né? Bom, ele marcou o pênalti, tô em dúvida. Para um foi pênalti. Na hora ele teve o ímpeto de marcar. Eu não sei se seria o caso de voltar atrás. Eu queria te perguntar o seguinte. Houve alguma... Certamente houve, quando ele marcou o pênalti, qual foi a reação do banco do Flamengo? Que estava bem atrás de você ali. Olha, a reação do Banco do Flamengo é assim, queria deixar claro que quando se marca pênalti, todos os bancos, eles acabam tendo aquela reação de protestar, exceto quando é uma coisa muito clara, né? E aí não dá para argumentar. Mas quando são lances assim de disputas de bola, os bancos normalmente levantam e contestam. E foi o que o Banco do Flamengo fez, levantou, contestou o pênalti, né? E isso não interferiu em nada, até na minha avaliação, porque eu fui convicto pelo que eu vi. Nós, como os árbitros, nós temos que ser preparados para não nos deixar levar por atitude de jogador, porque faz parte do jogo, né? O jogador reclama, fala que não fez uma falta, não fez um pênalti, então nós, árbitros, temos que estar firmes nas nossas convicções. Então o Banco do Flamengo, ele reclamou como normalmente os outros times reclamam. Quanto à atitude do Voaden, eu acho assim, eu considero no caso agora a experiência dele. Mesmo que ele tenha marcado um pênalti que ele errou, na hora é muito rápido, se você não tem precisão, você tem que escolher entre dar e não dar. Nesses segundos que ele demorou, ele optou por dar o pênalti. Tanto os outros ele acerta pela experiência, ex-árbitro FIFA, né? E ele optou por dar o pênalti. E já aí quando eu digo a experiência dele, quando ele deu o pênalti, ele sentiu que ele não tinha convicção total. E ele sabe, e a gente sabe disso, que a gente busca que os jogos não tenham erros. E que, se for possível, se nós pudermos conversar de forma que seja natural, rápida, né? Para que não interfira muito no jogo, e a gente puder fazer a coisa correta, este é o procedimento a ser adotado. Então, mesmo o Voaden, ele marcando um pênalti que, na opinião dele, não foi, ele teve a grandeza de falar, eu preciso de mais uma opinião, eu preciso recorrer a alguém. Para os assistentes, impossível, pela posição do assistente 2, que estava lá do outro lado, o assistente 1 ainda está mais recuado do que eu, então seria somente a mim que ele poderia recorrer. E aí é o que aconteceu. E aí essa hora eu também por isso que a importância da gente também estar no jogo, né? Mesmo do lado de fora, atento a tudo isso, e era o meu caso, eu estava atento, porque a gente sabe que situações como essa pode acontecer. E quando aconteceu, eu estava preparado para opinar. Como eu disse, eu não posso chegar para ele e falar, eu tenho certeza, você marca escanteio, porque eu vi tudo justamente pela distância, e eu tenho que ter prudência para falar.
eu tenho que ter prudência. Então, com a minha prudência e dando a minha opinião de que realmente foi o que eu vi, né? E também para fazer o certo pelo jogo, foi essa. Então eu acho que por mais que tenha tido esses contratempos, eu sei que não é a melhor coisa para acontecer no jogo, mas eu acho que o importante, que é isso que tem que ficar claro para todos, é o acerto. É o que a gente busca. Tá se buscando o árbitro de vídeo hoje em dia para a gente acertar. E hoje, e ontem, nessa situação, mesmo sem o árbitro de vídeo, nós acertamos. Então isso tem que ser tratado como uma coisa boa da arbitragem, que isso faz parte, se comenta, às vezes tem 5, 6 árbitros, ninguém viu. Poxa, ontem teve um que viu. Então, por que, já que nós vimos e percebemos pela própria experiência do árbitro que não foi, e nós ratificarmos a decisão correta? Tudo então, bem. acho que é isso que tem que ficar nesse Flávio, lance, né? Flávio, mas vocês dois só tiveram essa convicção plena depois de assistir ao jogo na televisão, com todo respeito. Durante o jogo, o Voaden não teve convicção e você não chegou lá e falou, eu tenho certeza absoluta que não foi. Vocês também não tinham convicção. Assim como todo mundo que estava vendo o jogo no estádio ou na televisão, ficou dividido. Alguns acharam que foi pênalti, outros acharam que não foi. Vocês também ficaram com uma impressão, você com uma impressão. Eu só estou dizendo o seguinte, na dúvida, não marque. Se ele marcou e não há uma decisão, uma opinião cabal de algum assistente, foi ou não foi, eu acho que ele deveria ter preservado a marcação, que seria errada, e eu também defendo o certo, né? Mas é estranho que uma marcação errada, na dúvida do árbitro, sem ser corroborada por uma decisão igualmente ou diferentemente da sua, uma definitiva, faça o árbitro voltar atrás. Mas, enfim, eu entendo que vocês não tiveram nenhuma má intenção. Eu queria que você desse um depoimento agora que eu considero assim importantíssimo. Em nenhum jogo, em nenhum momento, vocês têm comunicação com alguém que está fora das 4 linhas, que não pertence ao quarteto de árbitros. Em nenhum jogo, não tem nunca ninguém... Quer dizer, mais um auxiliar em algum lugar do estádio ou na frente de uma televisão, falando, Flávio, olha que não foi pênalti isso aí, dá um toque pro árbitro. Não existe isso, nunca. Olha, essa é uma coisa que a gente que está lá dentro nem acredita que seja capaz disso ser colocado em pauta, mas a gente respeita porque vocês não conhecem os nossos bastidores. E nenhum jogo, nenhuma hipótese existe contato exterior, fora da equipe de arbitragem. Muitas vezes, quando a gente vai para o jogo, nós temos conjuntos de rádios que a gente precisa ajustar a comunicação dele, porque às vezes até o contato entre eles não é tão bom. E às vezes nem o próprio jogo, nem entre nós, se está claro o contato. Às vezes pela acústica do estádio também. Tem uma série de fatores que o rádio, todo mundo acha que é uma comunicação limpa, uma comunicação tranquila. E isso não por deficiência do rádio, até mesmo pela atmosfera de um jogo, barulho, de tudo isso. A comunicação, ela tem que ser, ela não é sempre clara. E muitas vezes nós temos que falarmos incisivamente. Quando é um pênalti, gritar que é pênalti para o árbitro ouvir. Porque são vários árbitros podendo falar e às vezes numa situação, mais de um toma uma atitude, né? Então, claramente, a comunicação é feita só pela equipe de arbitragem, nada fora, nada fora. E como eu disse, muitas vezes tem que ajustar os rádios para que nem entre nós nos comprometa, para que, por exemplo, o assistente 2, o rádio dele, eu não estou ouvindo o assistente 2, estou ouvindo só um, acontece. O árbitro não está ouvindo o quarto árbitro. Então, a nossa maior briga ainda é entre nós mesmos, e em hipótese alguma, isso eu te garanto 100% que jamais vai ter contato com alguém de fora, que alguém vai interferir. Eu acho que o futebol brasileiro, ele vive um momento de crescimento em tudo, né? E principalmente na arbitragem a gente está procurando isso, então acho que jamais a arbitragem se submeteria a interferir de fora para
para qualquer tipo de benefício. Então isso não acontece, é somente entre nós mesmo, é o que a gente vê ótimo, ali no campo, é pelas nossas experiências. Flávio, claro. Eu estava na coletiva do Levir Coupe ontem e ele perguntou por que os árbitros não conversam com vocês, por que eles não vêm explicar. Vocês poderiam ter falado ontem depois do jogo, existe algum tipo de permissão ou de proibição, ou era melhor esperar um pouco a poeira baixar, entender e depois se pronunciar? Olha só, eu acho que em momentos específicos, acho que o árbitro sim pode falar. Talvez como esse momento, onde houve uma intervenção, eu acho que ele pode falar sim. Com autorização da CBF, a gente pode falar para esclarecer, para que não haja nenhum tipo de dúvida ou especulações. Só não acho que agora tem que ser adotado como prática coletivas pós-jogo, para explicar todas as decisões técnicas. Porque a gente sabe como que é o futebol brasileiro, né? Então eu acho que isso... Não sei se seria tão bom toda vez se justificar de qualquer decisão técnica. Agora, excepcionalmente, em certos tipos de situações, eu acho que é válido, eu acho que isso é bom para todos saberem e bom para nós também, para sabermos da nossa parte, né? Porque muitas vezes todos falam e nós nos ficamos calados e não podemos... São os que menos falam, né? Exatamente. Então, eu acho que excepcionalmente, em situações como essa... Pode ser, acho que podemos falar assim, eu particularmente não vejo nenhum problema, agora só não acho como praxe, como, né, pós-jogo sempre ter a coletiva do árbitro para explicar tudo que ele decidiu, acho que já não cabe ao árbitro da partida. Antes da gente encerrar só, Flávio, acho que o João tem mais uma pergunta lá do estúdio. Não, eu queria só para deixar claro, Flávio, se você me permite, queria que você dissesse também sim ou não, você teve absoluta convicção de que não foi pênalti quando você conversou com o Voaden? Quando eu converso com o Voaden, eu tenho plena convicção de que ele pegou a bola. Mas como eu falei pra você, só que eu tenho que mencionar, eu estou longe. Já para ele ter a análise de que, assim, se você viu algo diferente disso, eu não vi. Eu estou longe, mas pegou bola. Então, da onde eu vejo, só pegou bola, porque a gente que é da arbitragem, eu já tenho algum tempo nisso, mesmo com distância, a gente sabe quando é tirado a bola ou quando pega o jogador, né? Claro que o futebol, às vezes, ele é um detalhe que a câmera pode mostrar que nós estamos errados. Mas a nossa experiência nos ajuda a tomar decisões como essa. E quando eu vi a direção que a bola tomou, o jogador do Santos não mencionou de chutar, a força com que ela sai, tudo isso, e mais a visão que eu tenho de que realmente pega a bola, todo esse cenário que eu te expliquei, né, e mais a experiência que eu tenho, aí eu concluí que ali não foi pênalti. Mas aí não tomei essa decisão espontânea, porque eu tô, né, um pouco longe para isso, para chamar, interferir diretamente. Agora, como ele precisou de uma segunda opinião, aí eu tenho que ser convicto com o que eu acho, porque é o que ele está precisando ouvir, e aí eu tenho que opinar com o que é certo, com o que é certo, no caso, que era convicto com a minha visão. E aí acredito que a gente acertou no lance quer dizer que se você... e legitimou o resultado da partida, que acabou sem nenhum gol ilegal ou qualquer coisa do tipo. Foi legitimado. Tudo que aconteceu foi legalmente no jogo. Flávio, por favor. Quer dizer que se você tivesse um outro ângulo e tivesse a visão cristalina de tudo, tivesse uma certeza absoluta, você chamaria o Voaden antes que ele fizesse... Olha, exatamente. Se eu tivesse num posicionamento diferente, mais próximo, cristalina, 100% de convicção, eu adotaria essa posição. Tá certo. Porque isso que a arbitragem pede para nós.